Mais uma edição do Plantão Gazeta Água Viva. E o entrevistado de hoje é pastor, jornalista, ex-vereador em Itaquaquecetuba, formado em gestão pública, funcionário público da Prefeitura de São Paulo há 40 anos, pai de 4 filhos, avô de 2 netas, morador de Itaquaquecetuba há mais de 40 anos e agora pré-candidato a vice-prefeito com Armando da Farmácia. Estou falando de Moacir Fernandes. Como vai, Moacir? Tudo bem, Deusimar, muito obrigado pela oportunidade, ao pessoal do Plantão Água Viva, que tem mantido a nossa população aí muito bem informada, sempre com boas entrevistas, e para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder falar com esse público nosso, especificamente, né, mais direcionado de Itaquaquecetuba. Muito obrigado pela oportunidade. De onde veio Moacir Fernandes? Como chegou em Itaquaquecetuba? Rapaz, é uma história bastante longa, né? Como você já falou aí, eu estou aqui em Itaquá já há mais de 40 anos, né? Eu vim da Zona Norte, da periferia de São Paulo. Sou nascido e criado na Vila Medeiros, ali na Vila Maria Alta, e viemos para Itaquaquecetuba quando meu pai mudou para cá e trouxe a fábrica, né? Meu pai tinha fábrica de bicho de pelúcia lá na Vila Medeiros, e aí a gente mudou para cá, trouxe a fábrica, isso ali em meados para o final de 1982. Então a gente chegou aqui trabalhando já por Itaquaquecetuba, gerando emprego já, porque meu pai já abriu aqui algumas vagas para as pessoas trabalharem na fábrica, né? Então a gente teve fábrica ali no centro, teve fábrica lá no Jardim São Paulo, e assim foi. E aí a nossa vinda para cá se deu por conta disso, né? O custo-benefício ficou muito alto lá na Vila Maria, e aí a gente veio para cá. E um dado curioso, Deusimar, quando a gente chegou, é que nós pegamos a inauguração da rodovia dos trabalhadores, né? Primeiramente era a rodovia dos trabalhadores, depois virou rodovia Ayrton Senna. Então nós somos pioneiros aí nessa estrada até chegar em Itaquá. E foi nessa época que a gente veio para cá, foi dessa forma, né? Viemos, trouxemos a empresa para cá, a fábrica, e aí até hoje estamos aqui realmente amando e morando em Itaquaquecetuba. Como eu falei na abertura, vereador por 2 mandatos, né, em Itaquaquecetuba, é isso, Moacir? Não, eu fui vereador em 2 ocasiões, né? Sim. Na época de 2004, quando houve aquela resolução do TSE que derrubou mais de 9.000 vereadores no Brasil, uma resolução intempestiva, inconstitucional, e aí a nossa cadeira que caiu. Eu ganhei a eleição, porém não pude assumir porque o TSE derrubou as cadeiras. Aqui em Itaquá, a gente era 19 cadeiras, né? Aí caiu para 15 e uma das cadeiras era minha. E aí eu fiquei como primeiro suplente e assumi em 2 ocasiões, em 2007 e 2008, inclusive no segundo mandato do Armando da Farmácia prefeito. Como foi, Moacir, o seu trabalho como vereador quando você esteve lá assumindo essas suplências? Olha, foi bastante interessante, porque assim, o político, ele nunca pode abandonar as suas bases, né? Então, foi frustrante para a nossa equipe, para o nosso time. Eu era o candidato oficial da igreja, da Assembleia de Deus do Belém. E, na verdade, quando caiu as cadeiras, eu perdi por 59 votos, né? E eu, assim que eu assumi o mandato, eu fui lá no Pinheirinho, Nícia, em alguns bairros que eu tinha uma base mais forte, e coloquei para eles, olha, estou no mandato. O que vocês precisam que eu faça, né? Porque vocês me ajudaram, então a comunidade tem que dizer aí quais são as prioridades para a gente fazer. E entre as melhorias que tinha para pedir para o bairro, a gente pediu. Só que assim, por que eu falo que foi o Armando que me deu a oportunidade de ser vereador? Porque enquanto eu era suplente, eu estava no PSC, né? E aí a gente fez uma conversa na época e o Armando pediu para eu ser base do governo, entendeu? Eu, sem problema nenhum, porque eu não tinha apoiado o Armando. Então, para eu ser base do governo, o que eu fiz, Deusimar? Eu fui em algumas secretarias da prefeitura e fui procurar saber o que cada secretaria estava fazendo de projeto importante para a cidade.
E aí eu falei com a Heroilma, falei com o Luiz Ferreira na educação, falei com alguns outros secretários, e eles ficaram até surpresos de ter um vereador lá pedindo para saber o que estava se fazendo nas secretarias. Eu vi que tinha bastante projeto importante, projetos bons do Armando que estavam nas secretarias. E aí, quando eu assumi o mandato, eu fiz essa defesa, porque eu tive a oportunidade, né, concedida pelo Armando e pela base dele para eu assumir o mandato, e eu fui lá e falei para o Armando o seguinte, falei, prefeito, a comunidade que me apoiou, o meu time, a minha equipe, tem aqui algumas reivindicações para algumas ruas, para o bairro e para algumas situações. Então não adianta eu ficar lá na Câmara, batendo, brigando, mandando requerimento, se você não vai atender. Então eu quero estipular aqui um bom relacionamento com o Executivo e saber o que eu posso, desses projetos aqui, aprovar para ficar bem para todo mundo, tanto para a comunidade que está pedindo, para eu que sou vereador representante e para o senhor que é prefeito. Ele achou interessante e perguntou o que eu precisava. Falei, eu preciso de alguns benefícios lá, asfalto, principalmente nas ruas. Quem lembra do Pinheirinho como que era ali, não tinha condições de andar lá, né? Como na maioria da cidade quando o Armando assumiu. Todo mundo sabe que ele assumiu com 20% de asfalto e entregou com 95% da cidade asfaltada. E dentro desses 95% eu pude contribuir com requerimentos de algumas ruas, de alguns bairros na cidade que ele atendeu. E um dos pedidos que eu acho assim relevante falar aqui é o reconhecimento das igrejas, dos pastores. O pastor, o verdadeiro pastor, está lá em João 10:13. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário vê o lobo vir, sai fora e deixa as ovelhas para serem arrebatadas. Isso é João 10. E aí, eu disse para o Armando o seguinte, Armando, eu estou pensando de homenagear aos pastores da cidade de Itaquaquecetuba, que na época a gente tinha pelo menos umas 1.500 igrejas na cidade. E fazem um trabalho excepcional. E aí eu falei, eu quero oferecer um título de cidadão itaquaquecetubense ao nosso pastor presidente nacional, né, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que eu entendia que naquele momento, como ele é o patriarca do Belém, da Assembleia de Deus, ele, com esse título, eu estaria homenageando a todos os pastores da nossa querida Itaquá. E ele de pronto aceitou, nós entregamos o título, inclusive, e o pastor Leili aqui do Itaim Paulista, que o pastor José Wellington estava nos Estados Unidos na época, e o pastor veio, recebeu, nós fizemos uma sessão solene lá na sede do Belém, ali na Tancredo Neves. O Armando foi, era o pastor Deusidete na época. Foi uma sessão solene muito bonita. O currículo do pastor José Wellington é impecável, ele é homenageado até fora do país. E a gente entregou esse título para o pastor José Wellington, que foi um marco, assim, na minha vereança com o Armando da Farmácia prefeito. Sobre a gestão de hoje, o que você pode dizer sobre esse governo que aí está? Olha, eu vejo com muita preocupação. Eu vou voltar. O Armando assumiu a prefeitura de Itaquaquecetuba em 2005, com aproximado 200 milhões de orçamento. 200 milhões de orçamento em 2005. O Armando foi no mandato da reeleição até 2012. Ele entregou em 2012 com aproximadamente 600 milhões de orçamento. Aí dentro desses 8 anos, com esses 200 até 600, de ano a ano, ele trouxe o Corpo de Bombeiros, ele trouxe a agência do INSS, ele implementou a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, ele construiu escola, ele construiu creche, ele construiu UBS, e ele deu um avanço na cidade na geração de emprego e renda. Por quê? Porque as empresas que pesquisavam Itaquá para vir para cá, primeiro ponto era o Corpo de Bombeiros, que não tinha, a empresa não conseguia fazer seguro, né? Então, além de correr o risco, se acontece um acidente, um sinistro na empresa, até chegar um bombeiro de Mogi das Cruzes, de Arujá, de São Paulo, o cara já ia perder tudo. Então dificultava a vinda das empresas para cá e, obviamente, consequentemente, não tinha emprego, né? Então ele trouxe, quando instituiu o bombeiro, aí sim as empresas conseguiam fazer o seguro e começaram a vir para Itaquaquecetuba gerar emprego e renda. Esse fator, Corpo de Bombeiro em Itaquá, ele gera benefício para a população, de fato, até hoje, e vai gerar para sempre. Porque enquanto você estiver aumentando a estrutura de segurança na cidade, obviamente, os olhos dos empresários
e vão se voltar para Itaquaquecetuba, né? Como a gente sabe, Itaquaquecetuba hoje, ela é uma esquina do Brasil, que nem dizia um poeta, né? Hoje você tem aqui a Ayrton Senna que leva você para qualquer lugar do mundo. Por quê? A Ayrton Senna desemboca você no aeroporto de Cumbica, de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos você vai para o mundo inteiro, concorda? Então, se você tem um escoamento de carga de produção de Itaquá via aérea, você está aqui a 15 minutos de um dos principais aeroportos do Brasil, né? Então, Itaquá hoje, ela tem essa condição. Então, a gestão do Armando da Farmácia, 2005, 2012, ela está gerando benefício direto para as famílias ainda hoje, por conta da geração de emprego e da geração de renda. Ou a gestão do Armando, que asfaltou, levou de 20% a 95% de asfalto. A pessoa tinha que sair com 2 pares de sapato. Um para chegar até o ponto do ônibus e outro para chegar do ônibus até a empresa, para não chegar com os pés de barro na empresa. O Armando acabou com esse problema. Então hoje 95% da cidade é asfaltado. Esses 5%, para você ter uma ideia, até hoje não foi completado. E tem ruas que o Armando asfaltou que já virou terra de novo. Não tem manutenção. Vai pro Lousada lá para você ver. Vai pro Lousada e vê como é que tá a ligação lá, aqui até o Lousada, até lá no Pinheirinho, até lá no Joseli. Vai ver como que tá isso. Então, a gestão de hoje é maquiagem pura. É maquiagem pura. Eu falo isso com propriedade. Eu sou formado em gestão pública. E o que acontece? Hoje, você vê, eu tenho gestão pública como prioridades. Então, você tem 2 modelos de governo. Você tem um modelo de governo do Armando, que ficou 8 anos, trazendo os FATEC, ETEC, tantas coisas que vieram depois do Armando. Veio o McDonald's, veio o BK... E outras empresas que vieram, por quê? Porque viram que a estrutura era conveniente vir. Aí você pega a gestão de hoje, quais são as prioridades? Trazer time de futebol de outro estado, gastar o nosso dinheiro com hospedagem de 3 times de futebol, numa média de R$500 milhão. Aí você vê, tirar a segurança, que o Armando trouxe a GCM para cá, tira a GCM para escoltar torcida de futebol de garotos para outros municípios, uma guarda municipal. E escoltar torcida de futebol para outros municípios. Foi para Barueri e foi para Osasco. E você tem a propaganda do próprio prefeito na internet, achando que isso é mil maravilha. Você tirar a segurança do município que paga seus impostos aqui para escoltar torcida de futebol de outro estado, né? Particular ainda. Time de futebol particular. Fique bem dito isso. O CNPJ tem proprietário o time de futebol, são 2 sócios, né? Aí você vê um modelo de gestão que investe em time de futebol de outro estado e deixa, por exemplo, a UBS, o posto de saúde ali do Jardim Zélia, abandonado há 4 anos. Está sendo moradia de usuário de droga. Aí você vê no Horto do IP mais uma UBS que poderia estar atendendo, poderia ser reformado com esse dinheiro aí do time de futebol. Poderia ter concluído ela e entregado para a população, entregue para a população como legado. Mas não, prefere gastar o dinheiro em maquiagem. Um dado curiosíssimo dessa gestão, para você ter uma ideia, o Armando deixou 3 andares funcionando como hospital na rua João Vagnotti, que saiu do predinho lá e veio para o prédio que hoje é uma clínica particular. São 3 andares, o Armando deixou funcionando. O prefeito, que era médico, chegou e fechou o hospital. E esse daí manteve fechado os 4 anos. E o prédio que é lá da prefeitura está abandonado há 4 anos. Então, gestão pública é questão de prioridade. Aí ele vem, na pandemia, gastou 5,5 milhões e colocou divisórias dentro do ginásio de esporte para oferecer um hospital de campanha que ficou 2 meses às moscas. E já desmontou, não tem mais hospital de campanha no ginásio de esporte. Aí agora, é recente, em maio montou, em julho desmontou, meu Deus do céu, uma upinha de lona que ficou ali aproximadamente, segundo o DAT, o diário lá de Mogi, o diário do Alto Tietê, o diário de Mogi, segundo a matéria do jornal, eu tenho esse jornal guardado, ele diz que ficou aproximadamente 3 meses, quer dizer, nem 3 meses não deu, sabe a quanto? 4 milhões de reais.
Então você pega um custo de 4 milhões de reais por uma lona que não deu resultado absolutamente nenhum. Os números de atendimento, o Ministério Público é que vai apurar se teve realmente esse número de atendimento. E a quanto custou cada atendimento desse ali para passar debaixo de uma lona plástica? 4 milhões de reais por menos de 3 meses. Aí você pega o ginásio de esportes e a Upinha de lona, foram 9 milhões e meio, meu amigo. 9 milhões e meio que foi embora e evaporou. O ginásio de esporte voltou a ter futebol lá, voltou a ter esporte. A Upinha já está o terreno vazio de novo. E nossos 9 milhões e meio de reais foi para onde? É nosso, é dinheiro nosso, pagador de imposto aqui. Foi para onde? Então isso é modelo de gestão. Quais são as prioridades? Se você pega o dinheiro do hospital lá de Divisória, dentro do ginásio que ficou as moscas, reforma a UBS lá do Jardim Zélia, estava funcionando até hoje. Você pega esses 4 milhões da Upinha de lona para ficar 3 meses, termina lá o pronto-socorro do Horto do IP. Ou pega os 9 milhões e meio e termina o hospital do centro de maternidade, pelo amor de Jesus Cristo. Itaquaquecetuba, com quase 400 mil habitantes, não tem um hospital, não tem uma maternidade. E a administração está aí 4 anos, falava mal do médico que fechou o hospital. Ele falava mal do médico, do japonês que fechou o hospital. E ele manteve o hospital fechado por 4 anos. Quer dizer, criticava antes e quando assumiu não fez nada de diferente. Até porque essa administração eu vejo como um puxadinho do Mamoro. O que mudou foi só a cor, que está pintando tudo de azul. Mas é puxadinho, manteve vários secretários lá que era do Mamoro. Então, o modelo de gestão que eu vejo é muito diferente. O que o Armando fez há 12 anos atrás está aí até hoje gerando benefício direto para a população. E hoje o que está fazendo hoje? A maquiagem, uma hora ela dissolve, uma hora ela desgasta e vai embora, e o nosso dinheiro também. Então, essa administração, você põe na caneta, ele assumiu em 2021 com 885 milhões de orçamento. Em 2022, 1 bilhão e 12 milhões. Em 2023, 1 bilhão e 400 milhões. Em 2024 agora, 1 bilhão 490 milhões, quase 1 bilhão e meio. Essa administração vai gastar 5 bilhões de reais. Aí eu pergunto para você, meu amigo, para você, dona de casa, você viu esse dinheiro passar pela sua porta? Você viu esse dinheiro passar pela sua rua? Você viu esse dinheiro passar pelo benefício que trouxe resultado para sua família, para sua casa? Você viu 5 bilhões serem gastos em benefício? O que vai ficar desses 5 bilhões para você aí? Um hospital? Não. Um posto de saúde? Não. Remédio no posto, que ele criticava o Mamoro que não tinha remédio no posto? Também não. Mais médico? Também não. Então, esse é o modelo de gestão que eu quero falar para você. O Armando deixou com 600 milhões de orçamento e um hospital de 3 andares no centro da cidade. E essa administração está deixando o quê? Um campo de futebol, né? E uma torcida aí que pode ser escoltada com a GCM de um time particular na hora que voltar os campeonatos aí de novo. Então, gestão pública tem que ser comparativo a propostas e projetos. E o que foi executado dentro do período de cada administrador. Essa é a avaliação que tem que fazer. Essa é a avaliação que tem que fazer de quem se propõe a ser vice-prefeito e prefeito. Porque nós temos muita coisa para falar de vice para vice também. Quem são os vice-prefeitos? Entendeu? Quem é o vice-prefeito que vai vir aí do atual governo, né? Como secretário de transporte, e o tanto de radar que já tem na cidade. O tanto de radar que tem na cidade. Você sai da Ayrton Senna e entra em Itaquá, o radar é 40 por hora. Você vem numa estrada de 100, 120 e cai em uma em Itaquá de 40. Quem que vai perceber isso? Né? Quantas multas você que passou por Itaquá já ganhou? Aqui em cima no trevo também é multa, é radar para todo lado. Ali, aqui no centro, para descer para Maria Augusta tem radar. Pelo amor de Deus. Dentro do centro da cidade você tem radar. Então, quer dizer, hoje ninguém quer vir em Itaquá, porque é o tal negócio. Visite Itaquá e leva uma multa de presente. Plantão Gazeta Água Viva, hoje com ele, pré-candidato a vice-prefeito Moacir Fernandes.
A pergunta que não quer calar. Muito se ouve falar sobre a saúde em Itaquaquecetuba. Ao seu ver, como está? Olha, a saúde, eu repito para você, ele já está no 4º ano de mandato, gastando aproximadamente 5 bilhões. 5 bilhões de reais. Você, dona de casa, você, trabalhador, como é que está a saúde aí no seu bairro? Como é que está a saúde na cidade? O Hospital do Centro abandonado. O BS Jardim Zélia está lá para morador de rua. Do Horto do IP está lá para morador de rua. Do Marengo, do Recanto Mônica. Como tá? Você que está aí vivendo isso. Eu passo na UPA do Caiubi. Por sinal, foi o Armando que trouxe a UPA do Caiubi. Por sinal, o Armando deixou o hospital funcionando no centro da cidade com prédio de 3 andares. O Armando construiu o BS. A saúde está na UTI, a saúde de Itaquá. Tá faltando dipirona. Tá faltando faixa para fazer curativo. Tá faltando médico, tá faltando remédio. Era tudo que ele criticava do japonês que era médico, que fechou o hospital. E ele manteve o hospital fechado 4 anos. Então, não é só a saúde, a educação. A única coisa que você vê que ele gastou o nosso dinheiro errado, gastou muito mal o nosso dinheiro, é com um time de futebol de outro estado. Escoltando torcida para fora do município com a GCM, pagando hospedagem de 3 times de futebol em Itaquá a um custo de quase R$500 mil. Time de futebol particular, entendeu? E a saúde, a UBS lá. O pessoal não tem remédio, não tem insumos para curativo de ferimento, entendeu? Não tem atendimento. Não tem nascimento em Itaquaquecetuba, não tem uma maternidade. Itaquaquecetuba não tem maternidade. O Hospitalzinho do Centro era maternidade. Eu levei irmãs da igreja lá, socorri e ganhou nenê ali, no Hospital do Centro de Itaquá. O meu filho, esse que é o perseguido aí pela prefeitura, pela gestão, esse menino, eu cansei de carregar ele de madrugada, porque eu morava ali no centro, na Manuel Garcia, e levava ele no hospitalzinho ali no centro, quando ele tinha problema de madrugada. Meu filho é um milagre de Deus na nossa vida hoje, e está sendo perseguido, o processo está no GAECO e tudo mais. Mas a saúde, ela foi muito melhor com os outros gestores que tinham menos verba para administrar a cidade do que hoje. Um orçamento hoje de 1,5 bilhão, nesse ano de 2024, era para fazer um mega hospital, um mega centro hospitalar no centro da cidade, que é o projeto que nós temos. Um centro hospitalar com centro de hemodiálise, porque o nosso povo aqui que faz hemodiálise vai para todos os municípios o tempo todo dia. Né? E uma pessoa debilitada fica andando de trem, de ônibus, de carona para fazer hemodiálise, sendo que aqui tem dinheiro para fazer isso. Eu conversei com um médico e ele falou, se você, dentro do hospital, você der um espaço para montar o centro de hemodiálise, eu coloco 30 máquinas para você lá. Esse é o projeto que a gente tem. Por quê? Porque você precisa, para fazer hemodiálise, você precisa ter um cardiologista perto. Porque pode ser que dê problema de coração e está ali para atender. Então ele falou, se você der o cardiologista no hospital e o espaço, eu coloco 30 máquinas do SUS para você lá, para fazer hemodiálise. Então a saúde hoje, ela está precária, ela está na UTI. E eu sou pré-candidato a vice-prefeito do Armando da Farmácia, por quê? Porque houve um agregamento de propostas e projetos, porque eu fui candidato a prefeito em 2020, né? Fui hostilizado, fui ameaçado, fui intimidado, mas levei a campanha até o final. Não fiquei devendo um centavo para ninguém, coloquei as minhas propostas e tive uma votação muito boa com o pé no chão, falando a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. E é o que nós vamos fazer nessa campanha. Nós temos proposta para fazer o hospital aqui de Itaquaquecetuba, o Armando da Farmácia e eu, nós já temos o projeto, já temos a proposta, já temos o encaminhamento com autoridades do nível estadual e federal para fazer o hospital, maternidade e um centro de hemodiálise aqui em Itaquá. Que é o que a saúde do Armando para cá só piorou. Ele deixou o hospital funcionando. Hoje você não tem isso. Moacir Fernandes, pré-candidato a vice-prefeito com Armando da Farmácia. Pergunto, quais os principais projetos de vocês para
a cidade, se assim for chegando lá. Muito bem, Deusimar. Caso Deus permita que a gente chegue na prefeitura com o Armando, nosso principal projeto é fazer o hospital, maternidade e o centro de hemodiálise junto do hospital. E também concluir o posto de saúde do Jardim Zélia, o posto de saúde do Jardim IP, não deixar faltar remédio nos postos de saúde e que a população de Itaquá, as mulheres de Itaquaquecetuba, possam ser atendidas numa maternidade para o seu filho realmente ser itaquaquecetubense. Porque hoje não é, né? É guarilense, é mogiano, é arujaense, é paulista, né? E aí fala que nasceu em Itaquá, mas nem maternidade pública a gente não tem, infelizmente. Então, um dos principais projetos é melhorar a qualidade da saúde, como o Armando já fez isso, né? Deixou com o hospital e foi fechado. E, entre outras coisas, fazer a obra de manutenção de asfalto na cidade, porque continua esburacado. Os 5% que o Armando deixou de asfalto para fazer não foi concluído, isso há 12 anos atrás, concluir o asfalto e melhorar a malha viária da cidade, que está um caos, né? A malha viária. E também nós não queremos a indústria da multa em Itaquaquecetuba. Isso nós não queremos. Indústria da multa em Itaquaquecetuba é um absurdo. 1,5 bilhão de arrecadação e ainda precisa pôr radar para multar, para ter mais arrecadação e mais maquiagem, porque obra de infraestrutura a gente não vê. Então, uma das principais é colocar a saúde em ordem na cidade com o hospital. Desde já, Moacir Fernandes, nós queremos agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e deixo agora você com as suas considerações finais e o seu recado para a população de Itaquá. Agradeço aqui o plantão Água Viva pela oportunidade de estar falando com a população de Itaquaquecetuba. Os projetos serão muito bons para a cidade, porque o Armando da Farmácia fez muita coisa e quem fez muita coisa sabe fazer e fará muito mais. Eu quero pedir as vossas orações, você, aonde quer que seja, que esteja, fazendo o que quer que seja, na sua conversa com Deus, apresente o pastor Moacir Fernandes, a cantora Hilda Fernandes, que é minha esposa, meus filhos, minhas netas. Apresenta a nossa família, porque nós só queremos falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. É João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é com esse propósito que nós queremos administrar a cidade de Itaquaquecetuba, com o Armando da Farmácia, para Itaquá voltar a ser feliz de novo. Acompanhe aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, e a gente vai estar colocando aí, obviamente, os nossos projetos, vamos estar fazendo mais vídeo, vamos estar gravando mais coisas que serão interessantes para a mudança, de fato, da qualidade de vida da nossa população. Só para finalizar, quem lembra do programa do Netinho de Paula, das princesas, do Gugu Liberato, Construindo o Sonho, eu trouxe o Netinho para cá, fizemos mais de 15 princesas em Itaquá, e qual que era o meu orgulho ali, o meu sentimento? Era de ver a gente poder tirar uma pessoa da beira do córrego, de uma área de risco, pôr ela numa casa, pôr num apartamento, dar um veículo para trabalhar, dar uma prótese de perna, um menino que sofreu um acidente e perdeu. Era poder dar alguma coisa para que a população visse que se cada um fizer um pouquinho, cada um ajudar um pouquinho o seu semelhante que está passando uma situação pior do que a sua, a gente vai evoluir psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, a gente vai evoluir, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é doar do que receber. Então, quando você doa, você está doando para um filho de Deus, que está escrito lá em Mateus 25:40. Tudo que fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Então, eu faço isso com orgulho, é um legado que eu quero deixar para os meus filhos e para as minhas netas. É sempre estender a mão para quem está precisando mais do que você. Isso é para os pequeninos de Deus que nós estamos fazendo. Então, quero pedir as vossas orações para o Armando da Farmácia, para mim e para a nossa família. E seja o que Deus quiser, o que Deus tiver de propósito na nossa vida, e que Deus abençoe a cada um de vocês em Itaquaquecetuba. E o meu muito obrigado. O plantão Gazeta Água Viva de hoje foi com ele, Moacir Fernandes. Ficamos por aqui.